onde a minha irmã, de apenas 16 anos, surgiu ali dentro do seu banheiro um homem biológico e ela ficou atônita, sem saber o que fazer, pegou o celular, né, como defesa e me mostrou aquele vídeo. E na época eu era vereador, denunciei isso, né, como vereador, mas também obviamente como irmão, né, um membro da família, é um dever familiar poder fazer isso. E essa pessoa que adentrou o banheiro estava de máscara, então não era identificável. Também no próprio vídeo também não dá pra ver quem era a pessoa. Enfim, denunciei isso na internet. Por incrível que pareça, o errado foi a minha irmã, porque ali no ambiente, por exemplo, era um ambiente de educação física, onde troca-se a roupa, e ela se sentiu constrangida com a presença dele. Até mesmo porque o banheiro não se diz respeito a uma questão ideológica, mas sim fisiológica, né? E, enfim, estou respondendo um processo, né, criminal sobre isso. E a narrativa da esquerda toda é de que eu expus aquela criança, uma adolescente de 16 anos, sendo que, na verdade, primeiro que não dá para identificar aquele adolescente hora alguma, e segundo, de que é inacreditável, né, que com 16 anos ela tem a maturidade para decidir sobre o seu sexo, sobre tudo, menos sobre arcar com as consequências dos seus atos, né? Você pode negar a realidade, mas não as consequências da realidade, como diz Ayn Rand, né? Ou seja, esse tema é um tema extremamente, digamos assim, para mim, e muitas das vezes é um tema irrelevante no seguinte sentido, de que quem traz isso não somos nós. Quem traz isso é a própria esquerda, capitão. Ou seja, nós estamos de fato rebatendo algo que a esquerda traz à tona, porque a discussão de fato deveria ser da precariedade, né, das escolas, dos banheiros que não tem segurança. Quando você chega na rodoviária, você tem banheiros extremamente mal estruturados. Só que como a esquerda ela ignora a realidade, sobrepõe isso em cima com uma ideologia, nós temos que discutir a respeito do tema. E aí se faz necessário. Porque a segurança, por exemplo, nesses ambientes, são extremamente necessários. E não estou aqui querendo colocar que essas pessoas, né, que seja trans ou qualquer outro tipo de opção sexual, seja uma ameaça. Mas nós sabemos que o mal, ele existe. E pessoas de mal existem, independente do sexo. Ou seja, estupradores existem, ponto. Essas pessoas, elas podem utilizar dessa brecha na lei para poder cometer crimes, sim. O pai e a mãe, e até você, mulher, vai assumir o risco disso? Aí é com você. E nós estamos aqui, né, como legisladores, para poder, de fato, evitar com que esse tipo de caso aconteça. Quando o capitão Alden diz a respeito dessa lei, né, na Bahia, de que você pode sofrer uma multa, né, o empresário sofre uma multa de 100 mil, se for reincidente, né, perder o seu alvará, é literalmente o Estado dizendo, olha, vocês não têm mais condições de decidir a respeito de nada, até mesmo sobre banheiro. Então, esse tema se faz extremamente necessário. Eu realmente espero que seja uma discussão sadia, propositiva, até mesmo porque já vi diversas soluções para esses casos, do tipo, cria um terceiro banheiro, no seguinte sentido, né, olha, quem quiser entrar, entra, né, será que essa é a melhor opção? Não sei. Será que a melhor opção, de fato, é cada um compreender que existe uma questão anatômica que você deve seguir? Por um outro lado, eu já vi algumas mulheres também relatando o seguinte sentido, tudo bem, Nicolas, só que existem alguns momentos em que a pessoa, ela não é trans, ela é, por exemplo, uma mulher, mas ela se veste como um homem e ela tem uma aparência mais de homem do que, digamos assim, alguns outros homens, ok? Por mais que ela seja mulher, ela tem ali, né, enfim, digamos assim, todos os requisitos para entrar no banheiro, eu me sinto mais, digamos assim, mais constrangida do que talvez fosse uma mulher trans que tem, digamos, uma característica toda de mulher. Ou seja, realmente as coisas ficaram num nível de discussão tão complexa que a gente realmente precisa discutir isso como adultos. E não como muitas das vezes é discutido através da esquerda, de preto no branco, como não é isso aqui, pronto, acabou, é isso aqui, pronto, acabou. Eu sei que o ser humano ele tem diversas das suas complexidades, eu acredito que, de fato, é um tema que deva ser debatido, até mesmo porque você tem aí não somente um alvo, que são os adultos, mas principalmente no âmbito das crianças e adolescentes, que você precisa se atentar para isso, e principalmente o nosso inimigo em comum, que se chama Estado, que abre-se uma brecha para uma tirania, uma imposição de algo, sendo que na verdade ele está usando aquilo dali para demais outros temas. Começa-se com o banheiro, daqui a pouco começa-se com a sua fé, daqui a pouco começa-se, enfim, com diversos outros temas. E é incrível, é inacreditável como quando você vai discutir sobre esses temas. Nós temos aqui, né, a Sabrina House, que é uma mulher trans, e tem diversos outros homossexuais trans que me seguem, que me apoiam, que me compreendem o que eu estou dizendo. Mas é inacreditável como uma boa parcela, né, da militância, que não tem nada a ver com homossexualidade, porque homossexualidade, ser trans é uma escolha. Do outro lado, é uma imposição dessa escolha. E isso eu já confesso que ultrapassa o limite racional e democrático do debate. É inacreditável como há um desvio da finalidade das causas. Isso atrapalha o debate, inclusive, do próprio luta por direitos, ou enfim, que essa parcela deseja. Você vê, por exemplo, né, o caso da professora, né, lá do Maranhão, na universidade, né, que estava dando ali uma aula sobre, enfim, o seu órgão ali, escritor, e ela sustentou aquilo.
Eu acho que qualquer pessoa, doutora Maria, em sã consciência, que deu uma aula daquela dali e é exposta, ficaria constrangida com aquilo, né? Não, realmente, ultrapassei os limites, né? O que eu estava falando ali, né? Cantando uma música pornográfica e já estava nua, né? Levantando ali, mostrando suas partes íntimas. Realmente isso não pode ser considerado como educação. Me perdoem, eu ultrapassei do limite. Mas como já está em um lamaçal ideológico tão grande, que recuar e dizer que estava errada, isso, digamos, vai atrapalhar o conceito e tudo aquilo que ela está lutando. Mesmo que seja uma luta em glória, que não tem de fato finalidade alguma, fica ruim para ela. Ou seja, eles sempre vão dobrando a aposta. Eu acredito que cada vez mais, graças a Deus, as pessoas estão com os olhos atentos para o que está acontecendo. As pessoas estão compreendendo que o woke, né, que essa cultura, digamos assim, que cada vez mais fica cansativa, né? Olha, a sua opção sexual, aquilo que você faz em quatro paredes, enfim, ela literalmente não importa, ela é sua. Eu acredito que isso, boa parcela, inclusive os homossexuais desejam isso, né? Até mesmo que aqui no Brasil, você tem uma liberdade enorme disso.